gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mica e bora falar sobre as minhas últimas leituras do mês de julho. Pois é, gente, li 8 livros no mês de julho, comecei com uma ressaca literária, estava dificultando muito as leituras, mas depois as coisas foram fluindo e no final li 8 livros. Estou muito orgulhosa desse feito, porque às vezes me dá a sensação de que eu tô lendo super lento, super pouco, e aí você vai terminar o mês e descobre, na verdade, que até que eu li bastante, né? Então hoje o vídeo de hoje é para falar sobre esses livros, sobre essas leituras. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí o seu like, se inscreve também aqui neste canal, ajude a gente a crescer e também vai lá me seguir nas redes sociais. Como vocês viram, eu tô gravando aqui em outro cenário, né, gente? Porque, gente, sério, eu estou, assim, num ataque de... Não sei nem explicar, mas sabe a geminiana? Que não gosta de ficar constantemente no mesmo cenário? Então, pois é. Tô tentando ver aí outras formas de gravar, outros ângulos, outras luzes, pra ver se me ajuda, tá? Então, vamos testar esse daqui. E se ficar bom, né, continuaremos aí. Mas tudo depende também do dia, do clima, se tá sol, se não tá. Enfim, eu só queria dizer que eu mudei hoje porque eu sou geminiana e estou atacada. Voltando então para as nossas leituras, vamos começar então com o primeiro livro que eu li, que foi Butcher and Blackbird. Saiu resenha tem uns dias atrás, eu vou deixar linkado aqui em cima para quem se interessar. Essa é uma comédia romântica que traz no seu diferencial personagens que são serial killers. Esse livro faz parte de uma trilogia que, se eu não me engano, vai ser lançado agora em setembro pela editora Arqueiro. Então, se você tiver interesse em comprar o livro, eu vou deixar linkado aqui abaixo, porque eu acho que ele já está em pré-venda. E a história traz então dois personagens, a Sloane e o Rowan. Ambos são serial killers que matam outros assassinos em séries. E eles acabam se conhecendo em uma circunstância muito aleatória. E esse encontro é o start para que eles comecem um jogo anual, onde eles escolhem uma vítima e durante um X de dias eles têm esse tempo para tentar encontrar essa vítima. Quem conseguir encontrá-la e matá-la primeiro é o grande vencedor. E assim a história vai saltando a cada ano quando esses personagens vão se encontrar. Eles vão acabar, obviamente, né, se relacionando. Eles começam numa amizade meio mórbida, vão começar a conversar bastante e o sentimento entre eles vai aflorar. Apesar de ser uma comédia romântica com todos os seus clichês bem presentes no gênero, o que chama a atenção aqui são as cenas gráficas, que são extremamente gore. Basicamente. São cenas muito descritivas, que trazem muita violência, bastante sangue, então fica o adendo para quem for ler esse livro futuramente. E eu me surpreendi bastante, eu até esperava que fosse me chocar mais, mas eu acho que a autora conseguiu equilibrar muito bem a comédia romântica, o romance em si, com essas partes um pouco mais macabras. As cenas quentes também são maravilhosas, os personagens principais são incríveis, eu não aguentava mais a enrolação da Sloane pra ficar com o Rowan. Então é aquele casal que você shippa, que você torce, e tem um plot super interessante na história. Eu gostei e não imaginava que a autora fosse pra essa vibe, então eu realmente me surpreendi muito com esse livro. Como eu falei, tem resenha aqui no canal, o livro vai ser lançado agora aí no Brasil. Quem tiver interesse, vê a resenha, porque lá eu falo com muito mais detalhes. Depois eu li o Wild Love, da Elsie Silver, que também tem resenha recente aqui no canal, também vou deixar linkado aqui nos cards. E esse também foi uma leitura muito gostosa. Como vocês sabem, eu estava, como eu falei, passando por uma ressaca literária, então eu fui lá ler os meus livros confortos, os meus autores conforto, porque eu precisava muito sair da ressaca literária, gente. Eu tava ali no ápice da tristeza, sabe? Nada que eu estava lendo estava fluindo, eu tava realmente muito desanimada. Mas Elsie Silver me ajudou com o Wild Love, que é o primeiro livro de uma nova série dela, que é a série Rose Hill. Aqui nós vamos conhecer o Ford Grant, que mora em Rose Hill, e ele está começando um novo empreendimento, que é a Rose Hill Records. Ele está criando uma gravadora porque ele quer ajudar músicos locais e independentes a terem seus álbuns lançados. Acontece que a vida desse homem muda completamente quando uma criança de 12 anos surge batendo na sua porta dizendo ser sua filha biológica. Pois é, gente, quando ele tinha 19 anos, ele resolveu doar esperma para um banco de dados. Eu nunca sei qual é a palavra específica para isso, mas ele doa esperma e esse esperma é usado
e essa menininha então nasce em uma família que está passando por uma grande perda, a mãe está com depressão e ela precisa da ajuda de um adulto. A única pessoa nesse momento que pode ajudá-la é o seu pai biológico, ou seja, o Ford. Então ela entra ali na sua vida, mudando totalmente o seu dia a dia. A gente vai ver então esse pai solteiro de primeira viagem lidando com essa nova circunstância. Ao mesmo tempo que nós vamos também acompanhar a Rosie, que é a irmã mais nova do melhor amigo do Ford. A Rosie estava morando em Vancouver, mas ela acabou sendo demitida por causa de uma situação muito complicada no trabalho e ela simplesmente ficou perdida, entrou num limbo existencial muito grande. Então ela tá voltando para sua cidadezinha natal para poder reavaliar a sua vida e as suas opções. E é lá então que ela reencontra o Ford e ela vai trabalhar para ele como sua assistente pessoal. E aí vocês já imaginam, né, gente, esse reencontro, personagens que passaram toda a sua adolescência juntos. O Ford já tinha um crush muito grande na Rose, então a gente vai ver esses sentimentos aflorando, ao mesmo tempo que nós vamos acompanhar esse personagem lidando aí com essa nova circunstância de ser pai. Eu achei esse livro muito parecido com Heartless na sua essência, que é outro livro de outra série dessa autora, porque ambos os personagens de ambas as histórias, eles têm personalidades muito parecidas. E como eu gostei muito de Heartless, não foi à toa que eu também acabei amando Wild Love. As cenas quentes aqui nunca decepciona, a autora se entrega aquele banquete pro leitor, né, que deixa a leitura também muito mais gostosa e saborosa, e foi uma ótima leitura. Eu gostei muito também. Se você tiver interesse em conhecer mais a minha resenha, não deixa de assistir, porque ela já foi publicada aqui no YouTube. Seguimos então com Uma Alma pela Metade, que é uma cozy fantasy. Por que que tem esse nome? Porque quando a gente pensa em fantasia, a gente pensa em seres sobrenaturais, batalhas épicas, vários plots, reviravoltas, e a cozy fantasy não é assim. É uma fantasia, só que aconchegante, sabe? Com esse intuito mesmo de deixar o leitor com o coração quentinho. E esse foi, acho que a minha segunda experiência com esse tipo de história e eu simplesmente amei. Quem lê pode achar meio bobo em algumas coisas, mas eu acho que para esse tipo de leitura, esse livro aqui foi uma ótima opção. Uma Alma pela Metade conta a história da Dora Atkins, uma jovem que sempre foi muito animada, muito curiosa. Isso sempre a colocava em vários problemas na sua infância, tanto que ela acabou se deparando com um férico e ela ofendeu esse ser férico, que acabou a amaldiçoando. Ele roubou metade da alma dela e isso acabou embotando todas as suas emoções, ou seja, ela não sente a mesma intensidade de sentimentos, de emoções quanto as outras pessoas. Por isso, se ela já era um pouco estranha pelo fato de ser curiosa, de ser uma pessoa muito à frente do seu tempo, imagina agora quando ela não reage da mesma maneira que as outras damas da sociedade. E estamos falando de um livro que se passa no século 18, 19 por aí. Então a gente vai meio que acompanhar um romance de época com esse ar mais fantástico, quando a Dora e a sua prima partem para Londres para vivenciar a primeira temporada de Casamentos. E é lá que ela vai conhecer o Elias, o feiticeiro real da corte inglesa. O Elias, ele tem um ar muito rude, muito grosseiro, o que o torna um dos homens mais detestáveis da corte, justamente por causa desse ar que ele exala. E o caminho dele acaba então se cruzando com o da Dora, e quando ele descobre o que aconteceu com ela, quando ela conta pra ele que ela foi amaldiçoada, ele resolve ajudá-la. Ao mesmo tempo que eles também vão tentar desvendar um outro mistério muito interessante que tem assolado as crianças mais pobres de Londres. Uma Alma pela Metade tem tudo aquilo que eu gosto. Tem romance de época, tem partes fantásticas, personagens cativantes. É uma história muito, como eu falei, aconchegante. Essa é a palavra vital aqui para descrever esse livro. Os personagens são extremamente carismáticos. Eu gostei muito da Dora, gostei muito do Elias, mesmo com com essa aspereza assim para lidar com algumas coisas. E o romance entre eles é de forma muito lenta, muito natural, mas muito divertido também. Eu amei ver a interação dos dois, porque a Dora, ela é muito à frente do seu tempo, ela não aceita desaforo, e quando o Elias fica enchendo o saco dela, fica rebatendo ela responde à altura. Então a gente tem muitas farpas, muitas faíscas que deixam esse romance mais encantador. Me diverti muito, e se você já leu O Castelo Animado, você vai sentir a mesma essência lendo Uma Alma pela Metade. Então fica a recomendação. Bora então agora falar de livro que eu não
não gostei, gente. Li Obsessão Brutal, da S. Massery, o primeiro livro de uma série de bully romance que traz personagens que são jogadores de hóquei. Se eu não me engano, a resenha desse livro já saiu aqui também, vou deixar linkado aqui em cima. E eu espero que você tenha assistido essa resenha. Mas se você não assistiu, saiba que esse livro aqui foi uma das minhas piores leituras do ano. Infelizmente, gente, esse livro não funcionou comigo. Eu senti muitos problemas na argumentação, no desenvolvimento, no relacionamento dos personagens, nas cenas sensuais. Tem um banquete assim de problemas nessa história. E apesar de gostar muito de bully romance, não foi o suficiente para gostar da leitura. A história traz dois personagens, a Violet e o Grayson, que têm as suas vidas ali, cada um, né, seguindo a sua. Ele no hóquei, ela como bailarina, que tá tentando conseguir cada vez mais para sua carreira. Só que um acidente de carro vai mudar a vida dos dois completamente. O Grayson estava dirigindo bêbado e ele bateu no carro da Violet, o que fez com que a carreira dessa no balé ficasse temporariamente parada. Todo o impacto desse acidente foi para a perna dela, então ela teve que fazer várias cirurgias, fisioterapia, ela ainda está com as sequelas desse acidente. E o Grayson, após, né, toda a repercussão, ele foi preso, mas depois foi solto, porque ele é filho de senador. Você imagina, né, gente? Branco, privilegiado, nada acontece. E ali, meses depois, ele está começando em uma nova faculdade, sendo o rei da escola, sendo o rei do hóquei, quando ele acaba topando novamente com a Violet. E na mente do Grayson, a Violet estragou a vida dele por causa desse acidente, porque ela acabou denunciando ele foi preso, isso manchou a reputação do pai dele, então ele simplesmente a odeia e resolve que vai fazer da vida dela um verdadeiro inferno. Então ele começa a assediá-la, fazer aquele trabalho de bullying, né, que a gente já imagina. O problema dessa história pra mim foram as motivações do personagem, porque pra mim não fazia o menor sentido. Foram 500 páginas de um personagem mimado, basicamente, que nunca assumiu a culpa, nunca pediu desculpa pelo que ele fez com a protagonista. Ele sempre estava se eximindo da culpa, dizendo que ele era vítima na situação e colocando a Violet como a vilã da história. E eu achei tão absurdo isso, sabe? Tão louco, que eu não conseguia comprar o desenvolvimento do casal, não conseguia gostar do restante da trama. Muito doido, assim, tipo, gente, como assim, sabe? Aquelas coisas tão absurdas que você fica, como que isso é possível? Mas foi. Então, infelizmente, não foi uma leitura que eu gostei. Tem tudo, né, explicadinho na minha resenha. Se eu fosse vocês, iam lá ver o que eu falei. Mas saibam que foi um dos piores livros que eu li esse ano. Infelizmente, eu não recomendo. Pecadores Anônimos também foi uma das minhas últimas leituras do mês de julho. Pra quem não sabe, nós somos parceiro da Cabana Vermelha. E eles liberaram alguns lançamentos, alguns livros que estão em pré-venda, para que nós possamos ler e comentar com vocês se vale ou não vale a pena a leitura. E ele é um Máfia Romance que faz parte de uma trilogia. Aqui nós vamos conhecer a Aurora, que é uma jovem que nasceu em Devil's Deep, uma cidadezinha costeira que sempre foi controlada pela máfia italiana. E a vida dela acaba se cruzando com o do Alberto, o dom da máfia, que está ali colocando em risco toda a sua vida, e principalmente a do seu pai. No início da história nós não entendemos muito bem o que está acontecendo, quais são os perigos que esse Alberto está colocando ali na vida da Aurora, mas sabemos que ela acaba fazendo um acordo com ele, de se casar com ele, em troca dele não fazer aquilo que ele está ameaçando fazer. Então ela acaba sendo noiva dele, e nós vamos ver meio que os preparativos para esse casamento. Acontece que ela tem tipo 21 anos na história e ele tem 75 anos. É bizarríssimo, gente, essa relação. Além disso, ele é extremamente abusivo com ela, ele trata ela super mal, faz ela usar roupas que ela não quer, então ela acaba sendo outra pessoa, basicamente, nesse relacionamento. E é nos preparativos do casamento que ela vai conhecer o Ângelo Visconti, que é o sobrinho do Alberto. O Ângelo era um dos próximos sucessores da máfia, ele seria o atual capo, se ele não tivesse desistido de tudo e partido para Londres viver na linha certa da vida. Acontece que por algum motivo ele resolveu voltar para Devil's Deep, ele vai passar um tempo ali e ele acaba sendo convidado pelo seu tio Alberto para ficar um pouco com a família, participar dos jantares, então ele acaba conhecendo a Aurora nessas circunstâncias. Obviamente que vocês já imaginam, né, gente, que as faíscas entre eles vão crescer cada vez mais que eles se encontram. E aí a gente vai acompanhar meio que um relacionamento proibido surgindo aí. Apesar desse livro ser um mafia romance, a autora falar que é um dark romance, tem gatilhos
Cílios, eu confesso pra vocês que eu achei um dos livros mais leves, assim, de todos os livros de máfia romance que eu já li. Tipo no estilo dos livros da Cora Ray, sabe? Sem muita violência, sem muita parte da máfia, tudo realmente muito introdutória, mas essa parte organizacional, quem é o capo, quem é o conselheiro, as tretas entre a própria família pra saber quem vai estar no poder, mas assim, nada muito forte, nada muito violento. Então, se você gosta muito de máfia romance, quer ler uma coisa super soft, que não seja nada, nossa, muito pesado, leia Pecadores Anônimos. Mas vale ressaltar também que a história, ela é muito lenta e ela é bastante slow burning, porque a autora, ela vai meio que criando lentamente essa interação entre os personagens. E o enredo em si, ele não tem tantos acontecimentos. O livro é realmente focado nesse romance proibido e até que ponto os personagens vão se sacrificar por esse amor proibido. Então não espere uma história com muitos plot twists, muitas reviravoltas, porque você não vai encontrar isso aqui. As próprias cenas quentes também não são, assim, as melhores cenas quentes que eu já li, mas no contexto de ser um livro de máfia romance, de eu estar numa ressaca literária que tava, assim, super difícil de ler as coisas, os livros estavam super lentos, eu gostei muito dessa experiência. Porém, estou ressaltando esses pontos que não me incomodaram, mas que se você for ler com muitas expectativas, pode ser algo que te incomode. Mesmo assim, eu me diverti bastante, eu gostei muito da escrita da autora e estou louca para ler o segundo volume. E fica aí a recomendação também de mais um livro de máfia romance, se vocês tiverem interesse. Aí, depois desse livro, eu li Cold Hearted Casa Nova, da L.J. Shen. Esse é o último livro de uma série dela que eu tinha começado. E eu confesso pra vocês que eu tinha desistido de continuar, porque eu achei o primeiro livro muito sem graça, muito fraco. Não me causou aquela vontade de continuar. Achei o casal extremamente sem graça. Tanto que eu nem lembro muito bem da história. Acho que eu li ano passado. Eu não lembro muito bem da história, não lembro o que era sobre o livro. Enfim, gente, só sei que eu não gostei. Porém, uma amiga minha tinha lido esse livro anteriormente. Ela falou que gostou muito de Cold Hearted Casa Nova. Então eu resolvi dar essa nova chance e simplesmente amei esse livro. Aqui nós vamos conhecer o Riggs, que é o último personagem, né, que vai contar a sua história. Ele, assim como seus amigos, é bilionário, só que diferente deles, ele não vive ostentando a sua riqueza. No passado, após algumas experiências ruins, ele percebeu que o dinheiro só lhe trazia tristeza, as pessoas ficavam ali do seu lado com interesses, então ele começou a não usar o seu dinheiro, não falar que ele era um bilionário. E ele trabalha como fotógrafo em uma revista, ele viaja para vários lugares do mundo fazendo fotos para as reportagens. E esse emprego, apesar de não pagar muito, atende todos os requisitos do Riggs, porque ele não gosta de ficar no mesmo lugar durante muito tempo. Ele gosta de ser um espírito livre, de visitar outros continentes, ele não quer se sentir preso, tanto por isso que ele também não tem namorada, ele não tem nenhum vínculo com uma pessoa física, além dos melhores amigos dele, justamente para não se sentir preso, para não se prender a alguma coisa. E é por causa desse motivo dele ser um galinha, de se envolver com várias mulheres, que a vida dele vai virar de cabeça para baixo. Ele meio que tem uma relação com a mulher casada, e essa mulher é uma apresentadora de TV super famosa, renomada. Acontece que a assistente dela, a Daphne, que é a nossa mocinha, acaba flagrando eles em uma situação totalmente indelicada. Ela pega os dois fazendo sexo. E como ela está passando por muito estresse na sua vida pessoal recentemente, ela precisa de um novo visto de trabalho para continuar nos Estados Unidos, porque ela é britânica. O seu namorado de 7, 8 anos simplesmente resolveu fazer uma viagem de 6 meses para não sei aonde, sem falar com ela, foi do nada. E some-se isso ao fato da chefe dela, que é essa apresentadora de TV, ser super abusiva, ser uma pessoa extremamente difícil de lidar. Basicamente faz dela escrava, de gato sapato. É óbvio que ela veria a situação como um banquete e uma forma dela conseguir tirar uma vantagem sobre o Riggs e a chefe dela. Então ela, ameaçando de contar para a imprensa desse caso, já que essa mulher é uma apresentadora de TV super famosa e é casada, ela obriga o Riggs a se casar com ela para que ela possa ter o green card e permanecer nos Estados Unidos. Sim, gente, é um plot muito absurdo, sabe? Você fica, como assim, gente? Como isso é possível? Só que o Riggs, né, depois ele vai ter ali os seus próprios motivos para aceitar essa ameaça, porque ele também vai precisar de uma esposa, então ele vai acabar se casando então com a Daphne e eles vão ter que viver num apartamentinho dela que é super pequenininho, gente, em Manhattan. E é aí então nessa vida de casados que eles vão acabar tendo que conviver e eles vão perceber ali
ali muitas diferenças um do outro, mas também muitas coisas em comum. E detalhe, lembra que eu falei pra vocês que o Riggs é um bilionário, mas ele não ostenta isso? Pois é, a mocinha, a Daphne, ela é uma garimpeira, ela é uma caça-tesouros. Ela deixa muito claro que o objetivo dela era ter dinheiro, era conseguir se dar bem na vida, por isso que ela sempre procurou relacionamentos com pessoas que fossem mais ricas, que pudessem trazer essa vida de grife e de coisas boas pra ela. Imagina agora um casamento que vai juntar essas duas pessoas que são totalmente diferentes e que têm objetivos diferentes. E assim, gente, como eu falei, né, foi uma delícia esse livro. Assim como todos os livros da LJ, é um livro com muitas referências, muitos trocadilhos. Às vezes eu fico um pouco perdida, não sei se vocês que já leram os livros dela sentem a mesma coisa, mas às vezes os diálogos dela têm tantas referências e tantas coisas sobre os Estados Unidos que parece que quem não é dos Estados Unidos, quem não vive lá e lê as histórias dela, fica realmente boiando. É o que acontece comigo, eu já tinha percebido isso em outros livros dessa autora. Tem coisas ali que eu realmente não consigo entender, tem piadas internas que só fazem sentido para estadunidenses. Então, tirando isso e os absurdos da história, porque a história toda é um absurdo, tem coisas ali que não fazem o menor sentido, mas é tão engraçado, é tão divertido e envolvente que é simplesmente impossível você não se apaixonar. Do casal, dos personagens, eles têm ali uma visão muito negativa um do outro. Ela acha que ele é um Zé Ninguém e ele acha que ela é uma mulher fútil, que só vive preocupada com o dinheiro. Então eles vão acabar meio que mudando muito a opinião um do outro a partir do momento que eles vão se apaixonando. É um romance bem digno de Sessão da Tarde, com grandes gestos de amor, com aquela separaçãozinha no final que deixa a gente com o coração na mão. Tem Casamento de Conveniência, que é uma das minhas tropes favoritas. Então assim, gente, só foi sucesso. Ainda bem que eu dei chance aí pra esse último livro, porque eu me surpreendi bastante, fiquei muito animada com essa história e fico animada pra indicar pra vocês. Então se você quer um clichêzinho assim, super divertido, fofo, com muita sensualidade, leiam Cold Hearted Casa Nova. O penúltimo livro que eu li foi Como Paraíso, também o livro da Cabana Vermelha, que eles disponibilizaram para ler antes do lançamento. E esse livro aqui, ele faz parte de uma duologia que traz uma releitura contemporânea de Romeu e Julieta. Nesse livro nós conhecemos a Sutton, que é uma adolescente que está ali nos seus 17, quase 18 anos, e aparentemente ela é a única pessoa que ainda não perdeu a virgindade. Então o seu objetivo para o próximo ano escolar é perder a maldita da virgindade, porque ela não aguenta mais as suas amigas falando disso, e ela sendo a única pessoa que não faz parte do clubinho das desvirginadas. E ela tem um crush em um garoto da escola, um dos meninos mais populares do ensino médio, e aparentemente ela está com a sorte grande porque ele enfim começou a percebê-la. Então eles começam a trocar algumas conversas, ele chama ela pra sair, ela fica toda animadinha, né, como qualquer pessoa aí com seu crush, só que ela jamais imaginou que o caminho dela se cruzaria com o dos irmãos Wolf. A família Wolf faz parte da máfia irlandesa e está ali na cidade para poder expandir os seus negócios. E nisso nós conhecemos os três filhos desse homem, o Will, o Roman e o Calder, que é aquele que vai mudar completamente a vida da Sutton. Quando eles se conhecem pela primeira vez, quando eles trocam olhares ali, já sentimos as faíscas saírem entre eles. A atração é instantânea, mas eles sabem que eles não podem vivenciar um relacionamento. Isso porque eles são parte da máfia, ou seja, eles estão do lado errado da cidade, e ela é filha do senador que está ali na sua campanha anticorrupção, anticrimes. Então a gente já sabe que essas duas famílias são inimigas e se detestam. Mas quem disse que você pode falar não para o amor? Esses dois personagens então vão viver ali o seu relacionamento proibido e nós vamos acompanhar então as circunstâncias e também as consequências disso. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a ler esse livro, eu estava com a expectativa de que os personagens fossem ser um pouquinho mais velhos. Pela capa, pela sinopse, a gente não sabe muito bem a idade deles, então eu achava que seria tipo um New Adult entre 19 e 24 anos. Mas não, a Sutton tem 17 e o Calder tem 19, então eles meio que ainda são adolescentes. E eu senti que isso foi um problema pra mim durante essa leitura, porque eu tava com a expectativa dos personagens serem mais velhos, serem mais maduros, e no final eu acabei encontrando meio que um romance adolescente. É claro que nós temos violência, porque a história, né, sobre a máfia, temos muitas reviravoltas, cenas quentes assim, incríveis também, só que esse ponto em específico da minha expectativa acabou condicionando um pouco a minha leitura. Eu achei que o enredo era muito juvenil, muito infantil para o que eu estava esperando. A escrita da autora é muito boa, mas
eu acho que a história em si foi ficar mais interessante dos 70% pro final do livro, sabe? Que é quando temos a reviravolta, quando a trama realmente fica mais interessante. Mesmo assim, foi uma boa leitura, inclusive deu um gancho super interessante para o segundo livro da série, que eu estou mais animada. Mas é aquela coisa, né, gente? A gente vai com uma ideia na cabeça quando vai ler o livro e de repente não é aquilo que estão te vendendo. Por isso que eu acho que se eu soubesse que os personagens eram mais jovens, eu com certeza teria aproveitado muito mais essa leitura. E a última leitura pra gente finalizar esse vídeo foi Sem Palavras, da Meg Cabot. Fazia muitos anos que eu não lia nada dessa autora, mais de 5, 6 anos mesmo que eu não pegava no livro da Meg. Então foi muito gostoso ler algo contemporâneo dela. Eu acho que eu nunca tinha lido nada contemporâneo, nada com personagens mais maduros. Eu achei muito interessante a forma como ela desenvolveu tanto os personagens quanto a trama desse livro. Nessa história nós vamos conhecer a Jo Wright, que é uma autora de livros infantos juvenis. Ela tá com alguns problemas de bloqueio criativo, ela também precisa ajudar ali o seu pai a escolher uma casa nova para morar, ele já é idoso, está também com alguns problemas de saúde, então a vida dela tá realmente muito difícil. E ela recebe um convite para participar de um festival literário que vai conhecer na ilha de Little Bridge, na Flórida. O festival vai durar apenas um final de semana e ela ganharia $10.000 para participar desse evento. Como ela não pode ficar recusando dinheiro assim tão facilmente, ela acaba aceitando, crente que um dos autores que ela menos gosta não estaria nesse evento. E esse homem é Will Price. Acontece que ele e a Jo se conheceram nos últimos eventos literários que aconteceu e ela achou que eles tinham tido uma conexão, ela ficou super encantada com ele, mas dias depois saiu uma entrevista no New York Times onde ele falava mal dos livros dela. E isso acabou pegando muito forte na Jo, porque ela realmente achou que eles tinham se dado bem e de repente ele simplesmente saiu falando mal dos livros dela. Ela não podia acreditar nessa circunstância e isso acabou abalando muito a autoestima dela, principalmente a sua escrita, por isso que ela entrou em um bloqueio criativo. Então ela parte ali para a Flórida para participar desse evento e eis que ela fica surpresa quando descobre que o Will Price vai estar no evento também, não somente como um autor convidado, mas como um dos organizadores. Imagina a situação. Então a mocinha vai acabar tendo ali vários encontros com esse personagem e a gente vai perceber que talvez esse ranço que ela tem dele pode ser na verdade uma atração escondida. Sem Palavras trouxe aquilo que eu gosto muito em livros, que são histórias sobre livros, sobre escritores, que eu acho fenomenal, eu acho super gostoso, e um cenário de verão onde a gente consegue visualizar muito bem a ambientação, onde os personagens estão. É como se você estivesse dentro da história, porque você consegue ver tudo que está acontecendo. Como a personagem está num festival com outros autores, a gente vai conhecer outros personagens também que são super carismáticos, cada um escrevendo ali no seu gênero literário. A gente também vai ver como funciona esse festival, que é super chique, com muitas atrações, muitas coisas para você fazer. O único problema nessa leitura aqui é a própria personagem, a Jo. Sabe aquela pessoa que sempre se apega a uma mínima coisinha e fica com isso? Fica remoendo aquilo ali eternamente? Essa é a Jo. Depois que ela viu essa entrevista do Will sobre os livros dela, nossa gente, isso foi o suficiente para ela simplesmente odiar o cara e não quisesse fazer mais nada com ele. Então toda vez que ela vê ele, que ela acaba tendo que cruzar com ele, que ela acaba tendo que ficar do lado dele, nossa, ela sempre faz questão de ressaltar o quanto ela não queria estar ali, o quanto isso é um absurdo, o quanto é um pouco irritante, porque ela fica o tempo todo sempre trazendo a mesma questão, a mesma história. E aí quando às vezes ele elogia ela, porque claramente ele quer se desculpar pelo que aconteceu, ela fica o tempo todo questionando, nossa, será que isso está acontecendo? Como assim ele está me elogiando? Como se fosse um absurdo ou algo de outro mundo, ele está elogiando ela nesse momento. Então a Jo, pra mim, na história, ela foi muito chata em alguns momentos. Em alguns momentos não, em boa parte da história ela realmente foi muito chata. Eu gostei muito da forma como ela narra, porque ela é divertida, mas ela tem essa questão de ficar se apegando a mínimas coisas. Ela tem essa atitude de gente chata, que fica o tempo todo remoendo a mesma história, a mesma coisa. Se não fosse por isso, com certeza a minha leitura também teria sido super legal, porque eu amei a ambientação, amei a escrita, amei os personagens, tudo que aconteceu na história foi condizente com o enredo. Não é um livro que tem cenas quentes, tá? Mas a gente vê ali a atração entre o Will e a Jo, só a personalidade dela que realmente poderia ser um pouquinho mais ajustada para esse tipo de história. Ainda assim, foi uma ótima leitura.
leitura e eu recomendo muito vocês lerem também. É isso então, gente. Esses são os livros que eu li no mês de julho. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E agora eu quero saber de você o que vocês leram no mês de julho, conhece algum dos livros que eu li. Comenta aqui abaixo a sua opinião sobre eles, o que vocês estão mais gostando de ler nesse ano. Eu quero muito saber. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!